Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Os coríntios aqui, nessa segunda carta aos coríntios, nesse finalzinho do capítulo 10, Paulo está defendendo a sua autoridade apostólica, e ele usa um argumento sensacional aqui. Esse argumento dele é fora de série, né? É meio difícil a gente pegar de primeira vez, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. O que isso quer dizer? Que uma pessoa que louva a si mesmo, ela sempre vai se considerar a certa, a última bolacha do pacote, porque ela se louva a si mesma. Então não tem como você competir com ela, porque ela é o padrão, e você nunca vai chegar no padrão dela. Pode ser quem for a pessoa, ela vai se considerar o padrão, a medida certa, o exemplo para todos, porque ela se compara ou se louva a si mesma e se medem a si mesmos. Ela julga todos os outros pela sua estatura espiritual. Então Paulo não vai entrar nessa discussão, porque seria tolice ele querer confrontar alguém que louva a si mesmo, e que se mede a si mesmo e se compara consigo mesmo. Veja que incrível o raciocínio dele. É que ele está usando muita... Nesse capítulo e no próximo também, no capítulo 10 aqui de 2 Coríntios e também no capítulo 11, ele vai usar muita ironia, muito sarcasmo na sua conversa, no seu texto, porque quando você encontra uma pessoa tola, você acaba tendo que falar segundo a tolice dela, né? Nos faz lembrar também, em 1 Coríntios 4, tem um versículo que diz assim, versículo 7, porque quem te faz diferente? Porque os coríntios estavam se gloriando, né? Estavam se achando o máximo. Quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? Ou seja, o que é seu realmente? O que é que você conquistou? E se o recebeste, por que te glorias como se não o houveras recebido? Ou seja, se é algo que veio para você por graça, se é um dom, se é uma capacidade, se é um entendimento da palavra, por que você se gloria? Se isso foi dado a você pelo Espírito Santo, foi dado a você pelo Senhor. Por que você se acha diferente? Por que você se acha melhor? Comparando-se a si mesmo, né? Se o recebesse, por que te glorias como se não o houveras recebido? Ou seja, como se fosse algo que você conquistou com a sua capacidade própria. Eu me lembro um episódio, eu estava começando, era recém-convertido, tinha acabado de sair, fazia um ano mais ou menos, eu tinha me convertido, um pouco mais de um ano. Depois de me converter, eu fiquei um ano, praticamente um ano, indo à missa, e já era salvo, já tinha certeza da minha salvação, ajudava o padre na missa, inclusive fazia um estudo do Evangelho de João com os jovens da Igreja Católica. E o padre ficava meio desconfiado de mim, porque eu não parecia ser um católico muito católico, né? Eu cantava umas músicas assim, meio moderninhas na época, que na Igreja Católica naquele tempo não tinha muito disso. Levava um violão de 12 cordas que eu tinha para tocar na missa, mas eu já tinha certeza da minha salvação e fazia um estudo do Evangelho com os jovens. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia e a julgar realmente a doutrina católica, eu descobri que a doutrina católica considera que a tradição dos santos padres, do colegiado, a tradição dos papas, ela se sobrepõe à Bíblia. Então, se alguma coisa não estiver de acordo com a Bíblia, mas estiver de acordo com a tradição do colegiado dos santos padres, então vale a tradição dos santos padres. Ou seja, a Bíblia é um mero enfeite. Ela não é a palavra final.
Ela é uma palavra menor do que a tradição dos Santos Padres. Aí eu quis sair da Igreja Católica, aí parei de ir à missa e comecei a visitar uma pequena congregação de irmãos batistas lá em Alto Paraíso, que eram praticamente 2 famílias, 3 viúvas, algumas crianças, era praticamente isso, um salãozinho minúsculo, não tinha nem placa na porta, nada. Comecei a congregar com eles lá e comecei a aprender muitas coisas básicas do Evangelho que eu nem imaginava, não é? Aprender a cantar hinos e comecei até a pregar dentro dessa congregação, porque não tinha pastor. Tinha um irmão lá, o João é quem fazia os estudos, era quem pregava, tinha uma irmã, a Ruth, que ensinava as crianças, e só. Eventualmente vinha de Brasília algum obreiro da Igreja Batista, lá de Sobradinho, que essa de Alto Paraíso era ligada à Igreja Batista de Sobradinho. Eventualmente vinha um visitar e fazia uma pregação do Evangelho, e algumas pregações eram verdadeiros desastres, né? Teve um lá que veio e ele falou do bom ladrão, ele pregou sobre o bom ladrão, que o ladrão que na cruz aceitou o Senhor, ele era bom, ele não era ruim, e que teria sido ele quem ajudou Maria e José a fugirem para o Egito. Eu não sei onde que ele foi, não tinha nem Google naquele tempo, não tinha internet, eu não sei onde que ele foi encontrar essa história do ladrão que ajudou Maria e José na fuga para o Egito. Então ele era um bom ladrão, ele foi salvo porque ele era bom. Ele não foi salvo porque ele era um pecador necessitado de um salvador. Ele foi salvo porque ele era bom. Ele estava ali por algum erro da justiça, né? Faz lembrar aquele caso do rei que visitou as masmorras, né, a prisão do castelo, e ia perguntando para cada prisioneiro: por que você está aqui? Ah, majestade, eu estou aqui por um erro de justiça. Eu nunca fiz nada, eu nunca pratiquei nenhum crime. E você? Eu também, majestade, nunca fiz mal a ninguém. Sou incapaz de fazer mal a uma mosca. E você? Ah, eu também, majestade, eu sou uma pessoa muito boa, muito honesta, muito correta. E você? Ah, majestade, eu estou aqui porque eu mereço. Eu estou aqui porque eu sou um bandido, eu sou um criminoso. Eu matei, eu roubei, eu fiz tanta coisa ruim, fiz tanta maldade, e por isso que eu estou aqui preso. Aí o rei chamou: guardas, guardas, venham aqui, soltem imediatamente esse homem aqui, senão ele vai contaminar os outros. Aí deu liberdade para o único que reconheceu que ele era um pecador, que ele era mau. Então estava ali. Então, na realidade, aquele pregador, ele apresentou um evangelho falso de salvação por boas obras, e isso dentro daquela congregação batista. E depois disso, eu não lembro se foi ele ou foi um outro que veio um outro, acho que foi um outro obreiro que veio, porque eles vinham, às vezes eles faziam o apelo, né? Teve um lá que veio com uma câmera fotográfica e ele fez um apelo. Então ele convidou bastante gente, tinha bastante criança tal, para assistir a pregação dele, e no final ele fez um apelo, ele falou assim: quem quer aceitar Jesus, vem à frente aqui que nós vamos tirar uma foto. Ah, a molecada toda aceitou Jesus, todo mundo queria sair na foto. Naquele tempo não tinha celular com câmera, nada disso, foto ainda no meio do sertão de Goiás era uma coisa que a maioria daquelas crianças nunca tinha tirado uma foto na vida. Então é claro que daí no relatório dele ele deve ter colocado que muita gente se converteu. Mas depois, um desses, eu não lembro exatamente qual foi, me chamou para conversar, porque nesse tempo eu já estava em contato com os irmãos de Limeira, e eu já tinha, inclusive, decidido que eu iria me separar daquela congregação batista, porque eu não estava concordando com as coisas que aconteciam ali. Por exemplo, quando eu pedi para ser batizado, eles perguntaram se eu era casado, se eu e minha esposa éramos casados no civil. Eu falei: sim, nós somos casados, mas não vejo na Bíblia nenhuma indicação de que o estado civil da pessoa seja uma condição para batismo. Depois eu vim a entender que nessas religiões, o que acontece é o seguinte: o batismo é a entrada na comunhão da religião. Então, por isso que muitas batizam de novo. Você foi batizado na igreja católica? Não serve. Tem que ser batizado na igreja batista. Porque eles batizam de novo, porque é a entrada à comunhão. Então você faz um curso,
você é examinado para ver se não está vivendo em pecado. É assim que é a entrada no batismo. Teve até um irmão que recentemente ele me escreveu, falou que tem uma jovem visitando as reuniões numa cidade aí do Brasil, mas ela quer ser batizada, mas ela usa piercing. Ela usa piercing. Então, ele queria saber se isso impede o batismo. Eu falei assim, olha, se Rebeca quisesse ser batizada, o que você ia fazer? Você ia impedi-la de ser batizada? Porque Rebeca, quando encontra com quem que Rebeca encontra? Não, esqueci agora. O Isaac. Ele dá um piercing para ela. Ele dá uma argola para o nariz dela. Né? Ele dá uma argola para o nariz. É a Rebeca, né, que põe? Acho que é a Rebeca mesmo. Não, vamos até confirmar aqui. Gênesis 24, exatamente. Gênesis 24, 47. É o servo de Abraão, né? Então lhe perguntei no versículo 46, e ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si, e disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto, na outra versão fala no seu nariz, e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu Senhor para seu filho, para Isaque. Então eu perguntei para ele, você então não iria batizar a Rebeca, né? Porque ela usava piercing no nariz, né? Aí ele deu uma desculpa, tal, né? Claro. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: dentro dessas religiões, eles fazem isso porque o batismo é a entrada à comunhão. Então a pessoa é examinada para ser batizada. Então não vai ser batizada se não for casada legalmente, não vai ser batizada se estiver bebendo, se estiver fumando, se estiver de alguma maneira vivendo uma vida que não seja condizente com um testemunho cristão. E esse irmão levantou a bola aí, a questão do piercing, da menina usar piercing, né? Então eu disse a ele, olha, não existe nada na Bíblia que impeça. Aquelas 3.000 pessoas que foram batizadas em Atos 2, que tipo de vestimenta elas estavam? Nós não sabemos. Nós não sabemos. 3.000 pessoas chegaram de várias nações, é claro que eram judeus, né? Mas de várias nações, e logo começaram a chegar gentios também para serem batizados, serem acrescentados à casa de Deus, né? Que é o batismo introduz você na casa de Deus, não no corpo de Cristo. O corpo de Cristo você entra pela fé em Jesus. Mas quem eram essas pessoas? Vinham de todas as nações, de todos os costumes. Alguns, inclusive, que congregavam nas assembleias, nas igrejas da Ásia, eles tinham mais de uma esposa. Eles eram polígamos. Eram irmãos polígamos que estavam congregando. Paulo manda uma carta para Timóteo e dando algumas instruções a respeito daqueles que deveriam ocupar a posição de anciãos na Assembleia, mas que fossem casados com uma só mulher. Então, apenas aqueles que fossem ter uma posição de responsabilidade é que deveriam ser casados com apenas uma mulher, mas tinha outros lá que estavam em comunhão que eram casados com mais de uma mulher. Porque no momento em que eles se converteram a Cristo, eles vieram de uma nação gentia, grega, que tinha costume de poligamia. Eles não podiam largar as esposas, senão elas virariam prostitutas, né? Você tem lá 3, 4 mulheres, e você é casado com as 3, 4, dentro do sistema da nação onde estão. De repente você se converte a Cristo, não, vou ficar só com a mais bonita, as outras eu ponho para fora de casa. O que vai acontecer com essas mulheres? Naquela sociedade daquela época, elas iam virar prostitutas, porque não tinha uma ocupação
ainda mais rejeitadas, elas ficavam com o nome sujo na praça, né? Então, é muito importante entender que o batismo não salva, para começar, né? E o batismo não introduz a comunhão da igreja. Ele introduz a pessoa na casa de Deus, no testemunho cristão. Tanto é que Simão, em Atos capítulo 20, Simão, o mago, foi batizado. E logo em seguida, o que ele quis fazer? Ele quis comprar o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. E quando Pedro falou para ele orar a Deus, pedindo, se arrependendo, ele não ora, ele fala para Pedro, ore você por mim. Ele não tinha nem comunhão com Deus. Era totalmente falso. A conversão dele era uma conversão só da boca para fora. Então, dentro da Igreja Batista, eles queriam saber se eu tinha sido se eu era casado no civil, porque senão não poderia ser batizado. Aí eu falei, não, mas isso tem na Bíblia? Não, não tem na Bíblia, mas é o nosso costume, é assim. Depois eles perguntaram também se eu concordava em dar o dízimo. Para poder ser batizado, eu tinha que concordar em dar o dízimo. Eu falei, mas tem onde na Bíblia isso? Ah, não tem, que para ser batizado tem que concordar com o dízimo? Não tem na Bíblia. Mas o nosso costume é assim. Daí eu comecei a ficar meio aborrecido, porque tudo era na base o nosso costume é assim. Então eu não estava querendo seguir costumes, eu queria seguir a palavra de Deus. E aí eles viram que tinha lá um cara meio rebelde que pregava no púlpito do salãozinho lá da congregação batista. Eles mandaram um obreiro para conversar comigo. E esse obreiro veio conversar comigo, e primeiro ele conversou com a minha esposa, né? Então ele falava com ela assim, eu ouvi falar que o seu marido agora acha que mulher não deve falar na igreja. Como é que você vai deixar seu marido mandar em você? Você é mais você não pode deixar ele mandar em você. Você que tem que tomar as decisões e blá blá. E eu só escutando, achando graça naquilo, né? Ele querendo colocar a minha esposa contra mim. Depois ele veio falar comigo. Falou assim, irmão, é o seguinte, os irmãos lá em Sobradinho estão preocupados porque você prega aqui na igreja e tal. Então, nós não gostaríamos de perder você, nós gostaríamos que você pudesse continuar, mas nós estamos oferecendo a você de cursar a Faculdade Teológica de Brasília e nós daríamos um jeito de você não precisar ir às aulas. Não precisar ir às aulas. Isso muito anos antes de existir curso à distância, né? Você não vai às aulas, nós vamos dar um jeito de você ficar com presença nas aulas, olha o jeito. E aí você vai uma vez por mês, faz uma prova e tudo bem. E daí depois, quando você estiver acho que era terceiro ano, se não me engano, da Faculdade de Teologia de Brasília, você vai poder fazer o curso de Direito, já eliminando várias matérias, várias disciplinas, e vai se formar advogado e pastor. E vai ganhar mais dinheiro do que você ganha aqui dando aula nessa escola aqui da cidade. Eu dava aula num ginásio lá de Alto Paraíso, né? Eu falei assim, irmão, eu tenho curso superior, sou arquiteto. Eu não preciso ganhar mais dinheiro do que eu ganho. Eu não tenho interesse nenhum em ser advogado, em ser bacharel de teologia ou qualquer coisa assim, né? Então, aí ele engoliu em seco, né? Eu sou arquiteto, eu vim para cá com outro objetivo. Não era com objetivo profissional, vim para cá porque eu tinha um objetivo humanista, né? De ajudar as crianças, ajudar as pessoas, tal. Aí ele engoliu em seco, ele percebeu que deu um tiro no pé, né? Porque a gente estava orando até ali para saber se o Senhor queria que nós nos separássemos mesmo daquela congregação batista, para pedir o nosso lugar, a comunhão na Assembleia de Limeira, que a gente estava em contato com Limeira, para congregar somente o nome do Senhor. E quando esse pregador, esse obreiro, falou essas coisas, eu falei, tá, o senhor mandou ele dar a resposta para mim. Naquele dia a gente teve certeza, porque a nossa saída dali seria prejudicial nos nossos olhos, né, aos nossos olhos, porque só tinha mais um irmão lá que pregava, então seria eu e esse irmão. Inclusive nós pregávamos também na rua, nós levávamos eu tinha um rádio gravador grande,
que quando você ligava, punha uma fita sem fita e ligava para gravar, ele ficava também alto-falante. Então você pegava o microfone e falava, saía no alto-falante dele. Então nós íamos na rua, na esquina de um bar, alguma coisa assim, e pregávamos com isso daí, com esse alto-falante, pregávamos o evangelho na rua. Mas era ainda muito sem entendimento, era tipo convidando a pessoa para ir à igreja, essas coisas, né? E tinha esse irmão, então, que era eu e ele só. Então, se eu saísse, ele ia ficar já sozinho ali. E também a Cristina, a minha esposa, ela dava a escolinha dominical para as crianças nessa época. E também ficaria ruim para as crianças que gostavam muito de escutar as histórias da Bíblia. Mas quando veio isso, quando aconteceu isso, nós tivemos a resposta do Senhor. Está aí, ó, o Senhor respondeu o que Ele quer da gente. E foi quando nós, então, decidimos, mandamos uma carta. Não existia telefone lá naquela época, o WhatsApp não tinha nascido ainda, o cara que inventou o WhatsApp, né? O YouTube também não, nem o Instagram, nem coisa nenhuma dessas existiam. Então nós mandamos uma carta pedindo o nosso lugar, a comunhão, na Assembleia reunida ao nome do Senhor em Limeira. Então quando você encontra qual é a maneira dos homens, né, de fazer as coisas. Eu estou tentando achar aqui onde é que eu estava. Ah, tá. Aqui nós estamos em 2 Coríntios 10, 12, né? Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Agora eu lembrei o que eu queria falar disso aqui, desse versículo. É que quando eu falei todas essas coisas para aquele irmão lá, aquele obreiro, ele virou para mim e falou assim: quanto tempo você tem de convertido? Eu falei assim: 1 ano e pouco, né? E você vai querer discutir comigo que eu tenho mais de 30 anos de convertido? Eu falei: não vou querer discutir. Então é o homem se comparando a si mesmo, né? Se fundamentando na sua própria experiência, na sua própria maneira, e usando dessa maneira como o fundamento, como o padrão, como o exemplo. E é isso que Paulo não quer fazer, que ele não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porque não nos gloriaríamos fora da medida. Que medida? A medida de Deus. Mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos, não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Essa era a base, o fundamento de tudo que Paulo falava, era o Evangelho de Cristo. Aqueles coríntios tinham escutado o Evangelho de Paulo. Tinham escutado o Evangelho de Paulo e ele até argumenta no versículo 15, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios. Nos trabalhos alheios. Antes, tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Então ele não queria de jeito nenhum pisar no terreno que alguém já tivesse preparado, no trabalho que alguém já tivesse começado, para depois vir a se gloriar desse trabalho, de jeito nenhum. Ele sabia que ele tinha uma responsabilidade com o Senhor, e era com o Senhor apenas. E ele não iria cair nessa conversa de se gloriar dos seus feitos, ele de uma certa forma aqui, ele está também se justificando das suas justificativas que ele começou a dar nesse capítulo, né, de defender a sua autoridade apostólica. Mas então, ele mostra muito claramente aqui que não vai entrar no campo de outro, para pregar o Evangelho no campo de outro, para colher frutos que outro plantou.
E depois ele termina com essa frase, né, que é tão importante: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. E lembrando, voltando àquele versículo lá de 1 Coríntios 4, o que tens tu que não tenhas recebido? E se eu recebesse, por que te glorias? É como se fosse uma coisa sua. E aí no versículo 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Aquele a quem o Senhor louva. Tem um outro versículo que fala: não seja a sua própria boca, né? Eu acho que era um provérbio, se não me engano. Provérbios 27, versículo 2, ele diz assim: que um outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho, e não os teus lábios. Porque quando você começa a se gloriar das coisas que fez, das coisas que falou, dos pensamentos que teve, você tirou o Senhor de cena. Né? Eu. Quando a pessoa começa a falar muito eu, o Senhor sempre. Não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.